Olá, caríssimos e caríssimas, vamos falar a respeito do valor da doutrina. Primeiro, o conhecimento doutrinário supre a necessidade de haver uma declaração autoritária e sistemática sobre a verdade. Há uma tendência em certos meios de não somente procurar diminuir o valor dos ensinos doutrinários, como também de dispensá-los completamente como sendo desnecessários e inúteis. Porém, enquanto os homens cogitam sobre os problemas da sua existência, sentirão a necessidade de uma opinião final e sistemática sobre esses problemas. A doutrina sempre será necessária quando os homens perguntarem: de onde eu vim? Quem sou eu? Para onde eu vou? Muitas vezes se ouve essa expressão: não importa o que a pessoa crê, uma vez que faça o bem. Essa opinião dispensa a doutrina por julgá-la de nenhuma importância em relação à vida. Mas todas as pessoas têm uma teologia, queira ou não reconhecê-lo. Os atos do homem são frutos da sua crença. Por exemplo, quão grande diferença haveria no comportamento da tripulação um navio que estivesse ciente de que viajava em direção a um determinado destino e o comportamento da tripulação de um navio que navegasse à mercê das ondas e sem rumo certo? A vida humana é uma viagem do tempo para a eternidade. E é de grande importância a pessoa saber que essa viagem não tem significado ou rumo certo, ou que é uma viagem planejada por seu Criador, dirigida por ele para um destino celestial. Segundo, o conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. As crenças firmes produzem caráter firme. Crenças bem definidas produzem também convicções bem definidas. Naturalmente, a crença doutrinária da pessoa não é sua religião, assim como a espinha dorsal do seu organismo não é sua personalidade. Mas assim como uma boa espinha dorsal é parte essencial do corpo, assim o sistema definido de crença é parte essencial da religião. Alguém disse: o homem não precisa expor a sua espinha dorsal, no entanto, deve possuí-la para estar bem aprumado. Da mesma forma, o cristão precisa de uma definição doutrinária para não ser um cristão volúvel e até corcundo. Certo pregador francês unitariano fez a seguinte declaração: a pureza de coração e de vida importa mais do que a opinião correta. A essa declaração, outro pregador francês respondeu: a cura também é mais importante que o remédio, mas sem o remédio não haveria cura. Sem dúvida, mais importante viver a vida cristã do que apenas conhecer as doutrinas cristãs, porém, não pode haver experiência cristã enquanto não houver conhecimento das doutrinas cristãs. Terceiro, o conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro. Mateus 22, 29, Gálatas 1, do 6 ao 9, 2 Timóteo 4, 2 ao 4. Disse com razão que as estrelas surgiram antes da astronomia, e que as flores existiram antes da botânica, e que a vida existe antes da biologia, e que Deus existia antes da teologia. Isso é verdade. Mas os homens, em sua ignorância, conceberam ideias supersticiosas acerca das estrelas. E o resultado foi a pseudociência da astrologia. Os homens conceberam falsas ideias acerca das plantas, atribuindo-lhes virtudes que não possuíam, e o resultado foi a feitiçaria. O homem, na sua cegueira, formou conceitos errôneos, equivocados acerca de Deus, e o resultado foi o paganismo com as suas superstições e corrupção. Porém, surgiu a astronomia com seus princípios verdadeiros acerca dos corpos celestes, e dessa maneira expôs os erros da astrologia.
Surgiu a botânica com a sua verdade sobre a vida vegetal e dessa maneira foram banidos os erros da feitiçaria. Da mesma maneira, as doutrinas bíblicas expurgam as falsas ideias acerca de Deus e de seus caminhos. Que ninguém creia que um erro doutrinário seja um mal que pouco importa, declarou o grande teólogo Rodney, teólogo de renome, claro. Nenhum caminho para a perdição jamais se encheu de tanta gente como o da falsa doutrina. O erro é uma capa da consciência e uma venda para os olhos. Quarto e último tópico, o conhecimento doutrinário é uma parte necessária do equipamento de quem ensina a palavra de Deus. Quando uma remessa de mercadoria chega a uma casa comercial, essas mercadorias são desempacotadas, devidamente registradas e colocadas em seus devidos lugares nas prateleiras para serem vendidas. Essa ilustração mostra que deve haver certa ordem. Da mesma maneira, um dos propósitos do estudo sistemático é por si a doutrina em ordem. A Bíblia obedece a um tema central, mas existe muitas verdades correlacionadas com o tema principal que se encontram nos diversos livros da Bíblia. Assim sucede que, para adquirir um conhecimento satisfatório das doutrinas e para poder entregá-lo a outrem, devem-se combinar as referências relacionadas ao assunto e organizá-las em tópicos e subtópicos.